telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CEPAL-P na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro de Portugal advertiu que uma retirada precoce de estímulos na política monetária poderá colocar em causa a recuperação econômica. Costa pediu maior redução no diferencial na taxa de juros paga pelas empresas. As respostas nacionais nunca serão suficientes e deverão ser conjugadas, nomeadamente, com uma política monetária que assegure condições de financiamento favoráveis à consolidação da recuperação, adaptando-se de forma gradual ao fim do período de emergência. É fundamental que a política monetária acompanhe a evolução das nossas economias, assegurando uma recuperação robusta e sustentada de todos os países da área do euro. Uma retirada precoce dos estímulos, sem a necessária flexibilidade ou gerando incerteza, colocará em causa a força desta recuperação. Se é verdade que o diferencial da taxa de juros paga pelas empresas portuguesas, face, por exemplo, às empresas da área do euro, é 6 vezes menor do que era na crise financeira anterior, é também verdade que permanece positivo, criando uma desvantagem comparativa, sobretudo para as nossas pequenas e médias empresas. Só ultrapassando estes diferenciais será possível assegurar de forma sustentada a convergência no seio da área do euro. Tal como no combate à pandemia, cada um só estará seguro quando todos estivermos seguros. Também na recuperação económica, a mesma só será sustentável quando todos os Estados-membros estiverem numa trajetória robusta de recuperação. Em 2016, estávamos confrontados com iminentes sanções da União Europeia por incumprimento dos objetivos orçamentais entre 2013 e 2015, que foram encerrados em 2016. Estávamos sujeitos a um procedimento por déficit excessivo, que foi concluído em 2017. No nosso sistema financeiro, muitas das instituições, diria mesmo, a maior parte das instituições, enfrentavam situações de incerteza e debilidade que punham em causa a sua capacidade de assegurar o normal funcionamento da economia. A generalidade das agências de rating classificava a dívida pública portuguesa como lixo, o que deixou de acontecer em 2017. O ministro das Finanças de Portugal disse que o governo não está à espera que essas agências de rating mudem as suas perspectivas sobre Portugal devido ao chumbo da proposta de orçamento do Estado para 2022. O que é muito importante é que Portugal chegou a esta situação este ano com uma credibilidade internacional muito grande e o que fez com que as nossas condições de financiamento sejam hoje mais favoráveis do que países como a Espanha, como a Itália, como a Grécia e, portanto, Portugal é hoje um país credível, tem com a sua dívida pública com uma trajetória clara de redução, vamos passar de 135% o ano passado para um valor de dívida pública de 127% este ano e prevemos atingir no próximo ano um valor abaixo dos 123%. Esperemos que esta situação de incerteza política não dure muito tempo, porque é importante para dar estabilidade ao país e que possamos o país garantir a forte recuperação que já está a assistir e garantir a tal convergência económica que estamos a conseguir com a União Europeia. Quais as medidas do orçamento de 2021 podem ser aplicadas nos primeiros meses de 2022 em regime de duodécimos? Isso é algo que está a ser avaliado. O que é importante é que em 21 e 22 o país consiga, em particular no que tem a ver com o plano de restauração, com o PRR, com novos fundos europeus, consigamos aplicar o mais rapidamente possível e é isso que estamos concentrados, porque isso, sabendo que não havendo um orçamento novo, não facilita, mas temos a criar as condições para que esse plano esteja em plena execução também no próximo ano. Agora, temos que ver em relação às restantes coisas, aquilo que tem a ver mais com a gestão habitual do Estado, ver se temos condições para o novo orçamento enquadrar, aquilo que tem a ver com as questões mais que são as funções, as medidas que têm a ver mais com a gestão habitual de ano após ano do Estado. E é isso que temos de estar a concentrar. Temos que concentrar naquilo que é o quadro de normalidade do Estado. Tudo o que tem a ver com opções políticas que tínhamos previsto no Orçamento de Estado,
como reduções do IRS para as famílias, com o desdobramento dos escalões e a redução do IRS, os tais aumentos de deduções fiscais para os filhos, para que as famílias com filhos suportem menos IRS, essas terão que preparar para o novo Orçamento de Estado. O primeiro-ministro são tomense pede diálogo para ultrapassar aviso de greve dos sindicatos de saúde. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe reagiu ao pré-aviso de greve apresentado pelos sindicatos dos profissionais da saúde. Jorge Bom Jesus assegurou que o governo está a trabalhar para encontrar soluções, mas o diálogo tem que prevalecer. O pré-aviso de greve foi aprovado unanimemente durante uma Assembleia Geral. A iniciativa teve lugar entre os profissionais de saúde pertencentes aos sindicatos dos médicos, enfermeiros e dos serviços gerais da saúde. Os profissionais da saúde exigem credibilidade ao governo na resolução das principais reivindicações que a classe tem apresentado. Mencionam a degradação das condições de trabalho, a falta de medicamentos e os problemas no fornecimento energético hospitalar. Jorge Bom Jesus considerou que nesta fase marcada pela pandemia não permite ao governo resolver as questões que, ao mesmo tempo, defendendo a promoção do diálogo. Os sindicatos dos profissionais de saúde anunciaram que perderam a confiança no governo. Vão, por isso, avançar com uma greve no dia 22 de novembro para exigir condições mínimas de trabalho. Outra exigência tem a ver com a garantia de medicamentos e consumíveis para o sistema. Os Emirados Árabes Unidos vão enviar para Moçambique cerca de 20 contentores com produtos alimentares, fármacos e outros materiais. O objetivo é apoiar as vítimas da violência armada em Cabo Delgado. O embaixador cessante disse que os Emirados Árabes Unidos expressam a sua solidariedade para com as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Segundo Khalid Sohail, os Emirados Árabes Unidos canalizaram apoio humanitário no total de 20 contentores de produtos alimentares, fármacos e outros materiais. O diplomata falava à margem de uma cerimônia de despedida perante o presidente moçambicano pelo fim da sua missão no país. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada há 4 anos por rebeldes armados. Alguns ataques foram reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto ASLET, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas. Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda permitiu aumentar a segurança. Foi possível recuperar várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mochimbo da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, encerrou uma visita ao Brasil. Está convicto de que a União Europeia precisa que o país sul-americano esteja comprometido com o combate às mudanças climáticas. Borrell encerrou em Brasília aquela que foi sua primeira visita à América Latina desde que assumiu o cargo. A sua última atividade na capital brasileira foi um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ocorreu na mesma semana em que a Câmara Alta aprovou um projeto que adapta algumas regulamentações nacionais aos termos do Acordo de Paris. Borrell disse que esses são bons sinais, além das novas metas ambientais anunciadas pelo Brasil esta semana no âmbito da COP26. Acrescentou que estas iniciativas podem ajudar a desbloquear o processo de ratificação do Acordo Comercial da União Europeia com o Mercosul. Recorda-se que foi anunciado em 2019, após 2 décadas de negociações. Esse processo, porém, enfrenta agora a relutância de alguns países e do próprio Parlamento Europeu. Estes duvidam da vontade do governo, liderado por Jair Bolsonaro, em cumprir as cláusulas de preservação ambiental incluídas no acordo. Nesse contexto, o representante do Bloco Europeu valorizou as metas que o Brasil anunciou na COP26. No documento é proposto acabar com a desflorestação na Amazônia até 2028 e alcançar a neutralidade carbônica até 2050.
O diplomata explicou que esses assuntos foram discutidos numa breve reunião com Bolsonaro. Tiveram igualmente lugar numa longa reunião de trabalho que manteve com o ministro das Relações Exteriores brasileiro. Como fez durante sua visita a Lima, no Peru, Borrell insistiu que a União Europeia deveria trabalhar mais com a América Latina. Uma região que tem sido marcada por fortes desigualdades que podem se agravar após o impacto da pandemia de Covid-19. Borrell explicou que em sua primeira viagem à América Latina, optou por visitar o Peru e o Brasil pelas diferenças que existem entre os dois países. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse que até 2025 a instituição quer contribuir para a recuperação econômica nacional. Nas crises, devemos explicar, devemos informar e devemos contribuir para as soluções. Em momentos onde tudo parece estar bem, devemos identificar os desafios e deixar os alertas necessários para a estabilidade financeira. Se alguma coisa a história do Banco de Portugal nos ensina é que a estabilidade económica e financeira é o resultado do complexo funcionamento dos nossos sistemas económicos, sociais e até políticos e culturais. Sendo um desígnio coletivo, a estabilidade financeira é uma responsabilidade acrescida para o Banco de Portugal. Até 2025, é objetivo do Banco de Portugal contribuir para uma economia portuguesa recuperada, resiliente e convergente na Europa, no médio e longo prazo. Vamos fazê-lo através de uma análise económica oportuna e de qualidade e através de um aconselhamento fundamentado sobre o desenho de políticas públicas. E vamos fazê-lo também ouvindo as pessoas e os nossos parceiros nacionais e internacionais, adotando formas de comunicação que favoreçam a compreensão pública sobre o que fazemos e porquê. Portugal pretende levar a cooperação com Cabo Verde da habitual formação e treino das Forças Armadas ao trabalho em missões internacionais de paz. Os governos dos dois países assinaram um novo programa quadro de cooperação no domínio da defesa que vai vigorar de 2021 a 2026. O ministro da Defesa de Portugal sublinha a importância estratégica do Oceano Atlântico para ambos os países. Segundo o governante, é central para a definição deste novo período de cooperação e face à nova realidade internacional. O governante explicou tratar-se de um programa quadro que, de algum modo, faz uma evolução paradigmática do que foi feito até agora. O objetivo é perspectivar um novo nível de cooperação com as Forças Armadas de Cabo Verde. Quanto ao efetivo, é de pouco mais de 1.000 operacionais. Desde o início da cooperação entre os dois países, mais de 1.000 militares cabo-verdianos foram formados em Portugal. Destes, 96 estão inseridos no programa quadro, segundo os dados das autoridades portuguesas de março último. João Gomes Cravinho sublinhou que o programa assinado com a homóloga cabo-verdiana pode sofrer adaptações em função das necessidades. Zanina Lelis destacou que com este novo quadro de cooperação abrem-se novos horizontes e novas oportunidades, mas com troca de experiências e vantagens recíprocas. Garantiu ainda que o novo quadro de cooperação com Portugal vai permitir que Cabo Verde também contribua para aquilo que é a segurança a nível global. Destacou igualmente a possibilidade de reforço dos equipamentos navais, além da construção de capacidades de manutenção para garantir a capacidade de resposta das Forças Armadas. Em Portugal, os atletas portuenses de skate queixam-se de violência verbal e física em espaços públicos da cidade. Criticam só existir um parque e pedem à Câmara um espaço coberto para treinar quando chove. Os skaters portuenses podem ser já atletas de modalidade olímpica, mas queixam-se do estigma que o desporto ainda sofre nas ruas da cidade. Muita gente não vê o skate como um desporto ainda. Vê mais como, olha, são ali uns marginais quaisquer que estão ali a fazer barulho, que estão ali a partir tudo.
ainda tem um bocado essa mentalidade, ainda não vê o skate como um desporto olímpico, que é o que realmente é. Para além da violência verbal e física em espaços públicos do Porto, os skaters queixam-se que existe apenas um skatepark em todo o município. Pedem à Câmara um espaço coberto para treinar quando chove. Nestes últimos anos que têm vindo, temos tido mais alguns espaços. Tivemos agora o primeiro skatepark no Porto, foi uma grande luta que nós skaters sempre tivemos, mas finalmente temos em Ramalde. Mas o skate vive muito de andar na rua e é normal as autoridades e a polícia às vezes expulsam-nos, ou até mesmo os donos das propriedades. Ou às vezes nós até podemos estar numa praça e estamos a andar num banco e alguém nos vem dizer alguma coisa, que estamos a estragar o banco, mas para nós aquilo não é estragar, para nós é, não sei, é uma forma de arte, criatividade e nos expressarmos, por isso acho que sim, acho que faltava mais alguns espaços no Porto, sobretudo um espaço coberto, porque quando chove nós não temos onde praticar. A Casa da Música e a Praça dos Leões são alguns dos sítios de eleição para a prática do desporto. Nas imediações dos espaços mais populares há ainda relatos de violência contra skaters menores de idade. Já aconteceu algumas situações que não foram muito agradáveis, nomeadamente porque estamos com crianças, com menores, onde pessoas com seguranças de entidades e pessoas, cidadãos normais, onde ameaçaram e foram extremamente desagradáveis para nós, chegaram até a ameaçar de forma agressiva, pronto, com violência física, não chegaram a bater, mas porque a gente também se afastou. É mais nesse sentido, por não entenderem que aqui no Porto temos um bocado de falta de locais para a prática, para toda esta cultura poder acontecer. Pedro Fraga é pai de 2 campeões nacionais de skate, Madu e Pacal, assim como dezenas de outros adolescentes, só pedem espaços onde possam treinar à vontade. Eu pedia um skatepark coberto, um indoor. E tu? Eu também pedia isso, mas como eu gosto mais de andar assim na rua, nos sítios cá na rua, sei lá, uma praça assim fixe para andarmos de skate. Não há espaços. Somos sempre corridos pelos seguranças, inclusive alguns são agressivos com menores e eu não acho isso correto, sendo que somos menores. Mesmo que fôssemos adultos, a primeira coisa não é agressividade. Isso já aconteceu contigo? Onde? Já aconteceu connosco nos Clérigos há pouco tempo, com segurança de lá. Posso dizer que foi a situação nos Clérigos, que cheguei ao sítio e estava a segurança a maltratar um colega meu e a fugir com o skate dele para dentro, e eu tentei intervir e tentei tirar o skate da mão de segurança e ele atacou-me. Magoou-te? Não muito. O skate é uma modalidade surgida na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 50 do século XX. Ao fim de décadas de discriminação, a elevação à modalidade olímpica ajudou a que fosse mais bem aceito no Porto. O problema, dizem os praticantes, é que a cidade não acompanhou as tendências da juventude urbana e deu-lhes pouca margem de manobra para praticar sem medo. A cantora de origem cabo-verdiana, Lura, promete uma viagem pelo seu percurso musical de 25 anos. Esse percurso será apresentado no espetáculo que vai levar ao palco do Coliseu de Lisboa no próximo dia 12. O imaginário que eu criei durante a minha infância, o imaginário do que seria Cabo Verde, não é? Através das histórias que os meus pais me contavam, e então acabei por querer cantar as histórias de Cabo Verde, através dos poemas que fui conhecendo, e o percurso musical acabou por ser um pouco guiado por isso. E foram uns 5 discos a contar estas histórias, e foi o tema que a Cesária ouviu pela primeira vez, e esse tema fez despertar o carinho que ela sempre demonstrou por mim, e depois a nossa convivência, que foi mágica, foi maravilhosa, foi uma sorte imensa que tive de tê-la encontrado, porque o grande legado que ela me deixou foi de facto essa paixão por mostrar a nossa arte e a nossa música a todos quantos nos queiram ouvir, com muita dignidade, com muita paixão, com amor, com dedicação, e
isto vai ficar para sempre. E foi também muito interessante. Eu sempre fui uma grande admiradora do Richard Bonái, entretanto foi quase ele a sugerir, olha, podíamos fazer algo deste género juntos, e foi mágico. Logo a seguir, obviamente, foi antes o dueto que fiz com a Cesária, e tivemos a oportunidade de partilhar palco, que também aí sim foi um momento único. Enfim, todos os encontros são enriquecedores. Penso que nós, os artistas, quanto mais nos pudermos unir, mais ricos nos tornaremos, mais gratificante será, porque revejo-me completamente na atitude daquelas mulheres. Elas alimentam a minha alma, alimentam imenso a minha música, e eu vou buscar nelas a força, a garra, o orgulho de ser mulher, a vontade de mostrar a emancipação da mulher, a força da mulher, e este pilar do mundo que nós somos, e o orgulho nisso, e as capacidades que nós podemos mostrar diariamente a todos os níveis, e é claro que elas vão estar. Até a próxima.